A PL 2630, conhecida como PL das fake news, PL da censura, ou PL do cala-boca, ou como eu gosto de chamar poeticamente, né, usando o Chico Buarque, a PL Calabar. No dia 24 de abril, o deputado Deltan Dallagnol fez algumas postagens no Twitter, Facebook e no grupo de Telegram, finado grupo de Telegram, afirmando que certos versículos da Bíblia serão banidos das redes sociais caso a PL da censura fosse aprovada. Acontece que isso não é verdade. É importante esclarecer que o texto aprovado no Senado em 30 de junho de 2020 e que está na discussão na Câmara não faz nenhuma referência explícita à exclusão de postagens com trechos bíblicos ou restrição de qualquer coisa do tipo. O projeto ele traz a salvaguarda das manifestações religiosas entre os conteúdos que devem ser excluídos ou ocultados pelas plataformas das redes sociais. A princípio, a redação do projeto de lei é alinhada ao que estabelece a Constituição Federal, na qual a liberdade de consciência e de crença são atestadas como invioláveis. As críticas ao projeto continuam, contudo. Depois da Alphabet, que divulgou por meio de notas que foram por meio do Google, do YouTube, com a posição contrária ao projeto de lei, agora foi a vez da Meta criticar a proposta que está em análise na Câmara dos Deputados. De acordo com a empresa, aspas, esse monitoramento proativo transforma as plataformas em uma polícia da internet, criando um sistema de vigilância permanente similar aos que existem em países de regimes antidemocráticos, fecho aspas. Além de ressaltar que a proposta remete a políticas de países antidemocráticos, a Meta cita outros 3 problemas em caso de aprovação do texto desse projeto de lei. 1. Inclui dispositivos sobre direitos autorais que são inviáveis e ignora valor que aplicativos da Meta criam para veículos de notícia. 2. Inclui dispositivos sobre direitos autorais que são inviáveis e ignora o valor. Gente, não tô... Olha, comecei com o meu problema com a questão do TP. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou falar de cabeça de novo, porque senão a pessoa em casa não vai entender nada, negão. Tá muito coisado isso aqui, então eu vou explicar para vocês de outra forma e pôr para o debate, tá? Bom, aqui acontece o seguinte, tem o PL 2630, que é de 2020, desculpem falar, mas eu não vou seguir o script, tá? Não vou. Tem o PL 2630, que é de 2020. Exato. Tá, falar, o PL. O nome bonito, né? Sempre o nome bonito, né? A Lei da Liberdade na Internet. É sempre um nome bonito. É sempre um nome bonito. Sempre um nome bonito. Você já viu o pedófilo atrair criança falando, vem que eu vou te abusar? Não, fala, quer um doce, filho? Quer brincar? Vamos no parque. É igual a lei, o pacote anticrime. Né? O pacote anticrime, para mim, é a lei pró-criminoso. Então, se você põe um título bonito lá e vê se cola. O texto original, ele tinha 2 problemas muito sérios do ponto de vista. O primeiro era a tal da Comissão da Transparência. Também conhecido como Comissão da Verdade. Ou Ministério da Verdade, coisa que o vale. E também tinha o artigo 24, que falava assim, você não pode ficar criticando post que a autoridade e servidor público faz na rede social, porque senão você vai cometer crime de perseguição. E você também não pode prejudicar qualquer forma, qualquer post de qualquer pessoa. Agora, prejudicar de qualquer forma é muito amplo. Não é? Eu vou lá falar assim, é mentira, isso me doeu muito, porque o prejuízo também é moral. Então, é um cala-boca geral da sociedade. Bom, esses 2 pontos, esse PL teve 37 emendas. 37. Aí teve uma compilação final apresentada no dia 27, semana passada. Né? Nessa compilação, o texto final tem 110 páginas. Dessas 110, quase 70 é só de somebody love.
porque não sei o quê, a liberdade e a segurança e as crianças, pense nas crianças mudas telepáticas, nas meninas cegas ilesadas, nas mulheres rotas alteradas, pense na Rosa de Hiroshima, e um parágrafo só para fazer a justificativa constitucional. Não é porque não tem como justificar aquilo constitucionalmente. Aí sai, depois dessas 70 páginas, a lei. Então, a lei ela tem basicamente 60 páginas. Se a gente tirar os espaços em branco, tem 59 páginas a lei. Vamos falar, 60 páginas e 60 artigos. É assim que ficou o texto final. Está dando para acompanhar? Tranquilo. 60 páginas, 60 artigos. Ok. O resumo é cálice. Tá? Pai, Uma palavra afasta de mim esse cálice, pai. Mas o cálice está disfarçado, meu amigo. Eles foram muito garotos marotos travessos. O que aconteceu? Né? Não tem nada disso que você não pode, fala trecho da Bíblia, não tem nada disso. Você não pode. São coisas que você não pode proibir. A liberdade religiosa está garantida na Constituição. Não mexe. Né? Ai, eu não posso ser homofóbico. Não pode, porque é lei do racismo. Ai, eu não posso ser racista. Não pode. Então, assim, tudo que é ilegal já não pode. Você não precisa falar chover no molhado. E o que essa lei propõe, ela repete o que a LGPD manda, repete um pouco do Marco Civil da Internet. Ela tem uma coisa boa só, que ainda assim é mal explicada. Por exemplo, alguém comete um crime na rede, é um anônimo. Isso porque a Constituição veda o anonimato e ela vale há 35 anos, se é que ela vale. A plataforma que ela não colabora, ela pode ser implicada, né, na questão dos danos materiais e morais. Criminais eu ainda não sei. Mas eu acho que também a LGPD, ela resolve isso, porque ela fala que quando um juiz ele pedir para razão de investigação criminal, a plataforma tem que ceder. Enfim, inútil aí. Então, qual que é o problema disso, Pavinato? O problema são dois. Primeiro, tudo que se capta nessas... O WhatsApp, né, ele tem que manter um arquivo, não sei por quanto tempo, para que, eventualmente, se houver alguma investigação, ele possa fornecer aquilo. É como se... Né, isso também não dá pela Constituição, porque é inviolável, né, o sigilo da correspondência. Imagina, se fosse tudo por correio, o correio tinha que abrir a carta, xerocar o conteúdo e guardar num lugar onde ninguém fosse acessar, para se eventualmente tiver uma investigação, ele fornecer. Então não casa, né? É a correspondência. O que eu troco no WhatsApp com uma pessoa, não só no grupo, é uma correspondência minha com ela. Né? E o segundo ponto complicado é: tiraram a Comissão da Verdade, o Ministério da Verdade, a Comissão da Transparência. Mas a Comissão da Transparência não saiu do espírito do texto. O que eles fizeram? Existe no Brasil já um comitê gestor de internet. E o que eles fizeram? Ampliaram os poderes do comitê gestor para, inclusive, elaborar um código de conduta na internet. O que isso quer dizer? Esse comitê, né, que vai ser composto, na maior parte, por pessoas indicadas do governo, vai poder legislar sem precisar da aprovação do Congresso. Esta é a malandragem agora com o Vonegão. O que você achou disso aí? Eu acho a coisa mais inútil esse PL, e essa semana se provou o quanto ele é inútil. Essa semana a gente teve o bloqueio do Telegram. A Polícia Federal queria os dados de alguns grupos, um juiz pediu para o Telegram não deu, aí um juiz foi lá e tirou o Telegram do ar. Isso já invalida a PL. Pois é. Só isso, logo de cara. Aí pode derrubar perfil. O que mais se viu no Brasil na eleição, a queda de perfil. Queda de perfil. Outra coisa também que a gente viu foram os processos da Carla Zambelli, que até pediu a ajuda de quem votou nela para ela poder fazer o vaquinha para poder pagar esses processos. Esses processos, só os processos da Carla Zambelli, esquece os outros processos que outros governantes têm e que outras pessoas comuns tenham. Você colaborou com a vaquinha da Carla? Não, eu não acho certo pagar a política. Exato. Você sabe que tem uma discussão jurídica, acho certo pagar a campanha. Uma parte, porque em condenação de dano moral, existe uma discussão na universidade que é a seguinte: como o dano moral, a indenização que você é condenado, ela serve para recompensar
a vítima e também punir... Te dá uma lição. Né? Exatamente, né? Os punitive damages. Quando você faz uma vaquinha, você não está sendo punido. Então o juiz pode rever o valor. É uma discussão ainda. Tá? No meu caso, eu não acho certo, porque o político já ganha bem pra caramba. Exato. O que eu acho certo é ajudar ele na hora da campanha. Por isso eu sou muito contra o fundo eleitoral. Acho que se o político quer fazer uma vaquinha e eu acho que esse é um bom político, eu vou lá e posso ajudar ele. Isso eu acho legal. Mas vamos falar dos processos da Carla Zambelli. Vamos se concentrar só nos processos dela, que a maioria do pessoal anti-horário, que ela falou alguma coisa, o cara não gostou, foi lá... eu não gosto de falar o pessoal de esquerda, eu gosto de falar anti-horário. Entendeu? E aí o pessoal foi lá e processou ela. Esses processos já são uma boa forma de ver o quanto esse PL é inútil. Porque já se usa, já existem leis para quando você tem algum problema, já existem leis para cair perfis, existem leis entre aspas, né? Mas você já tem mecanismos que já fazem isso. E outra, as emissoras de TV, elas já ganham e muito dinheiro. Vou dar um bom exemplo aqui para vocês. Eu sou criador de conteúdo. Se eu usar, eu sou comentarista também no meu canal, se eu usar um trecho de uma reportagem da Rede Globo, por exemplo, e comentar em cima daquela reportagem, o meu vídeo pode ter 10 horas de duração e eu usar apenas 30 segundos para comentar. O meu vídeo inteiro, a monetização inteira do meu vídeo vai para a Rede Globo. Isso se ela, óbvio, quiser pegar essa monetização para ela, porque ela pode muito bem, por causa desses 30 segundos, cair a minha live de 10 horas, vamos dizer assim, se ela durar. Então, as redes já estão ganhando e muito. Já existem parcerias. Eu não sei se a Jovem Pan já faz essa parceria, mas existem alguns outros veículos que já fazem com o próprio Google, onde o Google coloca as empresas de comunicação à frente das pesquisas. Quando você faz uma pesquisa ali para saber qualquer coisa, uma empresa de comunicação já vai sair na frente. Te contar, a Jovem Pan não... A Jovem Pan não faz parte? Não, ela não monetiza, o YouTube baniu. Ah, é verdade. Falou que a gente é do mal, né? O Sleep Giants fala que nós somos do mal. Então, como nós somos do mal, a gente não ganha nada. O Sleeping Giants, outro exemplo de quanto essa PL é inútil. O Sleeping Giants foi lá, forçou o YouTube, força lá, seja com o seu argumento bom, seja com o seu argumento ruim e tal. O que a gente vê, por exemplo, é um movimento que pode fazer alguma coisa. O que essa PL mostra é que os congressistas terão o poder de STF. É assim que eu enxergo essa PL. Eles terão o poder que a gente viu que ia ser só dessa vez. Lembra a Carmen Lúcia falando? Não, vai ser só dessa vez e tal, mas aí a gente vai rever e não está sendo revisto. Conversa de drogado, né? Na verdade, o poder está sendo passado para outras pessoas. É só dessa vez que você conversa de drogado. O que você acha desse projeto, professor? Então, primeiro que quando ele foi lançado, parte dos partidos entraram com tudo exatamente para defender direitos de não serem criticados nas redes sociais, né? Esse é um ponto que você destacou. Exato. E o que levou vários partidos de centro, principalmente, a embarcarem. Bom, já que é para limitar alguns pontos da liberdade de expressão, muitos, aliás, então eles decidiram participar disso para se proteger, na verdade, o que eleva o grau de hipocrisia. Agora, existem casos e casos também, né? No limite, eu acho que é fundamental haver um mínimo grau de controle, não, claro, em relação à religião, se você gosta ou não gosta desse político, isso tem que ter, faz parte de uma democracia, um direito individual de cada um de se expressar. Mas, por exemplo, enfim, comunidades que inventam notícias para, de repente, colocar em risco a própria democracia, né? Que, eventualmente, se isso ganhar muita força, limita o próprio direito da gente poder pensar. Tem isso na lei? Mas a questão, acho que é mais criar controles das próprias redes sociais que fazem vistas grossas ao que se produz, né? Eu acho que esse é o grande problema. Inclusive, intolerâncias, etc. Né? Querendo ou não, quando a gente zapeia algumas redes, inclusive vídeos do YouTube, a gente encontra pessoas falando absurdos, né? Desde defesa do partido nazista, só que a gente tem que ter dois pressupostos, né? Que antes da liberdade de expressão, tem a impressão que há dois direitos fundamentais. O direito à existência, à vida, né? Ninguém pode atacar o direito do outro de existir, de pensar como quiser, desde que se respeite o direito do outro também, o direito à sua existência, à sua integridade física. E a outra questão é defender a democracia, né? É o que nos permite discutir aqui agora sem nenhum censor. Agora, por exemplo, se alguém me manda uma carta com antrax, como aconteceu nos Estados Unidos, o correio ele tem que ser culpado por isso? Mas aí alguém precisa controlar o fluxo de comunicação que permitiu
alguém enviar o antrax. Mas você não vai fazer nunca. Mas é um problema... Nem o George Orwell conseguiu controlar o pensamento. Mas você sabe que é um problema que os americanos têm, né? 2 dias depois, 11 de setembro, o George W. Bush fez baixar o ato patriótico, né? Sim. Que permite o governo, né, abrir correspondências, violar e-mails. Inclusive, o Snowden, que está refugiado na Rússia, havia feito essa denúncia, né? Não estou dizendo que ele tenha ido para o melhor lugar do mundo para se refugiar, evidentemente, né? Mas a questão é que o governo norte-americano pode, a qualquer momento, invadir sua conta. O governo brasileiro também. É só ele baixar um estado então, de sítio. Exatamente, é o estado de exceção, né? Exato, mas aqui tem o dispositivo. E o problema é que o governo norte-americano tem os dados, mas transformar isso em conhecimento é uma outra história, né? Exato. E de nada adianta você ter um baita sistema que controla o que todo mundo diz se você não sabe ter mecanismos, né, que consigam ir direto ao ponto, né? Ou seja, alguém que esteja tramando um golpe, alguém que esteja numa rede deflagrando questões pedófilas, etc., né? Então, eu tenho a impressão que essas empresas de comunicação, de internet, com a tecnologia que tem, com os algoritmos, inteligência artificial, Big Data, poderiam pelo menos contribuir para que esse tipo de coisa não acontecesse. Agora, os outros... As empresas, elas... Vamos pegar o exemplo desse vídeo que você falou. Você acha um vídeo na internet e esse vídeo está falando sobre nazismo. Você pode denunciar esse vídeo. Entendeu? Quando muitas pessoas denunciam... Inclusive, esse é o método do Sleeping Giants até. Quando muitas pessoas denunciam esse vídeo cai. Agora, eu entendo que, por exemplo, denunciamos o vídeo não caiu. Polícia. Aí a polícia vai lá e diz assim, derruba esse vídeo. Não derrubou, juiz. Quem tem poder de polícia, o conceito de democracia é esse. Porque quando o monopólio você denuncia, da força só do Estado. Exato. Demais ninguém. Então, para que a gente precisa Tem que haver esse trâmite, entendeu? As redes sociais derrubam. Se você for lá, nesse vídeo, tem discurso de ódio, sei lá, sobre racismo, homofobia, entendeu? Xenofobia. Elas derrubam. E muitas vezes, por medo, elas derrubam antes de ver o conteúdo. Então, acontece muitas vezes da pessoa denunciar e não tem nada errado. Tem um canal no YouTube chamado Tragicômico, que já teve seus vídeos várias vezes caídos, porque estava no espectro horário da força. Quando foram ver, não tinha nada de errado com o vídeo. Ele entrou com recurso no próprio YouTube. O YouTube colocou de volta o vídeo no ar. Mas sabe que uma vez eu sofri ameaça de morte depois de um programa. Bem-vindo ao clube. Pois é, né? Que sabia onde eu morava, sabia que eu tinha um filho, etc. E eu denunciei pro Instagram e não aconteceu absolutamente nada. Então, eu acho que o governo já aconteceu muitas ele coisas. precisa criar um mínimo de um parâmetro, né? Para responsabilizar essas redes. Mas já tem, já. Tem a LGPD. Tem a polícia, tem que procurar a polícia. Em São Paulo, por exemplo, tem delegacia especializada em crimes virtuais. O poder de polícia é do Estado, você não pode passar por uma... Daqui a pouco... dos processos da Carla Zambelli foi porque ela... Eu acho que ela... Agora eu não vou lembrar certinho, mas era alguma coisa que tinha a ver com a Xuxa, entendeu? A Xuxa não gostou do que foi, ela foi lá e processou. Mas da Xuxa, a Xuxa perdeu. Da Xuxa ela perdeu. Só a Xuxa. Do resto o pessoal está ganhando. Do resto o pessoal ganhou. E agora, o que a gente vê, cara, é o seguinte, já tem mecanismo. O Telegram está suspenso. Né? Nicolas Ferreira, quantas vezes ele não teve as contas derrubadas? E é um deputado. O pessoal todo do 8 de janeiro, ninguém pode usar a rede social. Ninguém pode. Então já está aí. Agora, se você olha do outro lado, o Janones continua no Twitter e o Felipe Neto também. Algo como esse não vai acentuar mais essa diferença na punição da lei? Essa é a grande preocupação. Não é porque vão pegar o comitê gestor da internet e vão dar para ela um poder de fazer um código de conduta. Agora, mas a gente vê que não adianta. A conduta, que conduta tem que se ter? Uma conduta compatível, honesta, que não lese ninguém, né, e que não engane. Essa é a conduta. Isso já está no direito. E se já está no direito e não é cumprido, o que pode... chover, vai ser só chover no molhado, porque não vai acontecer nada, ou a situação vai piorar e a gente corre o risco de se tornar uma nação antidemocrática, se é que já não somos. Pavinato, primeiro boa tarde aos meus colegas também, vocês que nos acompanham.
Eu enxergo essa PL, Pavinato, em parte, como o Negão falou também, seria inútil se também não fosse preocupante, porque eu vejo a confluência de dois grandes interesses aí. Em primeiro lugar, os políticos que não estão... Não gosto de generalizar assim, para não demonizar a classe política, que a classe política não deve ser demonizada, mas não estão sabendo lidar com a liberdade de expressão do povo mesmo. Não sabem lidar com isso. Então, é uma forma, como o Pavinato já colocou aqui, o professor também reforçou, é uma forma também de você dar uma certa controlada aqui do que vai para as redes e do que não vai. E o segundo interesse aí que vai em linha é dos grandes canais de mídia que também não estão conseguindo combater ali as redes sociais, né? Aí eu falo das grandes canais de televisão, de jornal, e que estão perdendo publicidade, pessoal. Aí é o mercado falando mesmo. E não tem... Elas são controladas. Eu sou a favor de que todo mercado deve ser controlado. Inclusive, as redes sociais devem ser controladas quando a gente fala de nudez infantil, de terrorismo, enfim, dessas classes de crime que a gente não precisa nem comentar, que sim, as redes sociais têm que ficar em cima, têm que cair. Mas aí, quando a gente vai para a questão de fake news... eu já sou um pouco mais liberal, porque eu enxergo da mesma forma que você disse, Pavinato. Aqui nós já temos leis que você pode se ancorar em cima para denunciar aquilo que está errado. E aí você não precisa criar mais leis para... O que o governo quer? O governo quer fazer com que as redes sociais sejam um novo departamento de censura do Brasil. É isso que eles querem. Eles não querem mais a liberdade de expressão. Eles não querem ter trabalho também. Exatamente. Não querem ter trabalho. Eles fazer. Todo mundo fala, né, Deise? Tá difícil, né? A justiça é demorada, a polícia é lenta, mas isso é um problema do sistema de persecução penal. Agora, a gente vai querer resolver tirando do Estado... meio, né? Mais ou menos tirar o monopólio da força, porque esse comitê vai fazer um código de conduta, né? Vai fazer um código de conduta. Então, assim, a rede não vai ter também um espaço discricionário para dizer o que acontece. Ela vai ser uma informante do governo. Eu acho que tu tocou bem no ponto, Pavinato. Sabe que na semana passada a gente discutiu muito isso aqui no Linha de Frente. Aí, óbvio, essa discussão vai acabar indo para as redes sociais, né? E aí, numa dessas discussões, a gente estava lá falando, né, citando os pesquisadores que discutem fake news no Brasil e uma galera não entendeu o que a gente estava falando, como se a gente criticar o PL da fake news fosse simplesmente uma deliberação nossa, né? E aí eu recorro aqui, a gente tem algumas correntes de pensadores, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, que elas se dividem. Mas aí eu vou... Para terminar essa discussão toda, eu vou citar um dos maiores pensadores, na minha opinião, que é o Habermas, acho que o Paulo conhece bem, né? Que é o Habermas fala que o problema das fake news é que eles acabam confrontando o modo discursivo da esfera pública. E aí, isso só pode piorar quando a esfera pública ela tem ruído, isso só pode piorar quando o governo interfere, dando ares de eu vou monitorar o discurso do ódio e acaba interferindo na discussão da esfera pública e promovendo censura. Então, esse é um dos maiores pensadores que a gente tem hoje no mundo sobre esfera pública, e ele fala exatamente que o problema pode ser isso que está acontecendo aqui no Brasil. Toda essa história de discussão do PL das fake news, eu entendo alguns colegas jornalistas que defendem uma discussão mais profunda, mas o ponto está justamente aí, não teve discussão mais profunda. O PL está sendo discutido desde 2020. Não, ele foi lançado em 2020, não teve mais discussão nenhuma. Aí agora, como o governo da esquerda ele não sabe entender muito bem as redes sociais, não é um campo que ele domina, porque o PT sempre fez a comunicação no campo institucional, então eu não entendo bem as redes sociais, eu não domino essa conversação que existe nas redes sociais. Como que eu posso parar isso, que é essa parte onde o movimento da direita cresce? Colocando um PL onde eu possa censurar e coordenar tudo que está acontecendo ali dentro. Então, esse PL das fake news, ele tem o único objetivo de censurar as mídias sociais e não de promover um debate mais profícuo ou conversar sobre liberdade de expressão. É censurar o povo e tornar a rede social um informante obrigatório. Né? O X9, a plataforma vai virar X9. Não é porque assim, não vai colaborar? Entra na caçamba, você sai do ar. Aí você imagina quanta gente já não vai ser mandada embora. E tá bom o desemprego no Brasil? O índice está melhorando, não está piorando. A gente está perdendo já vagas tradicionais de mercado de trabalho, está todo mundo indo para a tech.
daqui a pouco nós vamos voltar a usar lampião a gás, se depender disso. Agora, o que me espanta, eu sempre falei o seguinte, né? As pessoas ficam dando sugestões, né, para esse texto que vai ser votado amanhã. É amanhã, corre que é amanhã. E durante a votação podem ser feitos apartes pelos parlamentares, né? Então, isso quer dizer que o texto, ainda se ele for aprovado, pode ter apartes que vão mudar alguma coisa que depois vai voltar para votação.